Maravilha, gente, que bom estarmos aqui hoje na nossa sala de espera. A gente vai conversar sobre um tema bem delicado, um tema que está na mídia já tem algum tempo, óbvio, e que vale a pena algumas considerações, sabe? Sobre esse cansaço que a gente vivencia no dia a dia, né? Já percebeu isso? Se deu conta disso? Oh, evidentemente que sim. Se não de maneira direta, com certeza indiretamente, você, eu, todos que a gente convive já se deram conta disso. Eu não sei se era assim no passado, sabe? Honestamente, eu não sei, eu não vivi outras épocas. Ou se vivi, não foi com as condições e as causas associadas para que eu possa interpretar e conversar sobre isso com vocês agora. Então, partindo do princípio que a gente está lidando nessa geração, nessa época, estamos em 2025, período pós-pandemia, onde teve um aumento muito significativo de alterações associadas à saúde mental, à ansiedade, depressão, transtornos do sono, enfim, N outras coisas, né? Piora da perda de memória, um monte de outras coisas. Pensando então que a gente vive nesse momento, nessa sociedade, nesse período histórico, eu quero trazer para a gente conversar sobre um tema que está super badalado, um dos momentos em que a mídia mais levantou sobre isso foi alguns anos atrás com uma publicação de um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han, acho que é assim que se pronuncia, A Sociedade do Cansaço, que foi muito bem recebido pelo público em geral e pela perspectiva de que a gente vive atrás de uma ideia de performance e isso nos exaure por não ter um fim. E aí a gente vai começar logo o primeiro ponto da nossa conversa. Toda vez que a gente tem uma produção de uma catecolamina, de um neurohormônio associado ao estresse, porque tem uma circunstância acontecendo, exemplo, eu tenho que caçar, eu estou aí pescando, estou aí com anzol, enfim, tem uma situação que exige uma resposta, eu crio duas situações muito legais. Primeiro, eu crio um objeto de desejo. Segundo, eu tenho um caminho para alcançar esse objeto de desejo e eu tenho a realização ou não daquilo. E aí isso desencadeia uma organização química no cérebro. Isso desencadeia uma organização de uma produção adequada de dopamina, de uma secreção normal, em curva ascendente no período em que a situação está se desenhando, depois de consumo das catecolaminas, da noradrenalina, dos hormônios associados ao estresse, que vivenciam aquela determinada circunstância. Aquilo depois, então, diminui, sequenciado de um pico de dopamina, que vem com a sensação de recompensa por ter vencido aquele desafio específico. Isso gera para a gente uma situação de causas e pontos bem percebidos. Só que hoje em dia, e eu não sei há quanto tempo esse hoje em dia eu sei que aparentemente está pior, a gente lida num ponto em que a gente não consegue nem identificar de fato quais são essas situações de maneira objetiva. E eu vivo continuamente com uma produção, um desvio do eixo neuroendócrino imunológico pró-estresse, ou seja, a minha resposta ao estresse ela acaba sendo muito maior e contínua do que a resposta de relaxamento que gera esse equilíbrio, e eu acabo tendo uma hiperestimulação dopaminérgica, que é essa sensação de ficar mexendo no vídeo, vendo o Instagram, mexendo em outras coisas, né, que aparecem o tempo todo, principalmente nas redes sociais. Então isso traz para a gente um complexo delicado do nosso eu contemporâneo. Nós, enquanto seres humanos contemporâneos, que estamos aqui experienciando essa vida, a vida se experienciando através de nós, faz com que a gente vivencie um processo contínuo de desgaste por conta desse hiperfoco do eixo neurohormonal, focando na produção neurohormonal de estresse. Consequentemente, isso faz com que a gente fique o tempo inteiro com uma inflamação corporal maior, a gente faz com que a atenção fique deslocando para o futuro o tempo inteiro, então aumenta muito a ansiedade.
Muitas vezes, alguns de nós estão suscetíveis em determinado momento da vida, por várias causas, inclusive genéticas, a gente acaba entrando e desenvolvendo um quadro depressivo que muitas vezes é crônico e cíclico, né? A cada período de meses a anos aquilo volta e se reestrutura. Então a gente acaba passando um período de desorganização da saúde mental como um todo. E sem uma saúde mental robusta, que funcione bem, a gente não consegue mais performar bem. Então é um ciclo. Eu fico atrás da performance, isso me exaure, e aí eu não consigo performar mais. E aí eu fico querendo e precisando, por motivos óbvios, inclusive de sobrevivência, me organizar para ter mais performance. Só que a performance depende de um substrato neuroquímico, biológico e não só biológico, vamos colocar, é difícil de separar isso, as coisas não são assim, mas vamos separar em dimensões, que é mais fácil. Tanto da minha dimensão biológica, quanto da minha dimensão emocional e conceitual. Essas coisas elas têm que estar alinhadinhas para que eu consiga, então, ter uma performance, um resultado que é o esperado. E para isso acontecer, eu tenho que equilibrar, bem entre aspas essa palavra, porque não é assim que funciona, não é uma mágica, mas eu preciso ter uma rotina que esteja organizada e que encaminhe a minha organização, a minha estrutura corporal para um equilíbrio neurohormonal entre estresse e bem-estar. Não pode ser nenhuma coisa nem outra sozinha, mas que eu tenha essas duas coisas juntas e que essas coisas estejam numa proporção adequada para que determinado resultado aconteça. E isso é muito louco, porque a gente tem a sensação de que a gente toma decisões. A gente tem a sensação, eu tenho a sensação de que eu escolhi qual tema que eu ia conversar hoje aqui. E no fundo não é bem assim que funciona. Essa estrutura de temas, de organização, de pensamentos, ela não é tão objetiva e tão clara quanto eu gostaria que fosse. Os mecanismos envolvidos na minha sensação de escolha são inúmeros e muitos deles inconscientes. Eu não consigo saber efetivamente quantos são, quais são, mas eu sei que eu tenho a sensação de que eu escolho e de que eu escolho estar aqui com vocês e conversando aqui com vocês. Isso não é uma coisa linear, não é algo simples de se dizer até que ponto a escolha de fato acontece. O que parece é que a gente escolhe bem menos do que a gente imagina e que, no fundo, a gente é resultado de tudo que a gente já viveu e daquilo que já foi vivido antes da gente. Como se fosse uma grande continuidade, a vida continuando, sabe? Geração em geração. E aí, então, a vida que se continua nessa grande história da vida, nesse momento histórico, tem seres humanos vivendo com uma desregulação que parece ser maior do que nos outros momentos históricos. Dados interessantes, né? Além do pico, a gente aumentou quase 25% o diagnóstico de ansiedade no mundo desde a pandemia. A gente aumentou em 20% o diagnóstico de depressão depois da pandemia. A gente, hoje em dia, vive as primeiras gerações com redução do QI quando comparado com o que havia antes. Outro dia eu vi um negócio bacana sobre inteligência artificial, em que foi feito um estudo, né? O professor liberou um grupo com inteligência artificial para fazer um exercício, um grupo sem, e aí o grupo que ficou sem inteligência artificial demorou 5 vezes mais para poder resolver a situação, mas 2 ou 3 semanas depois, esse grupo lembrava como resolver o problema, e o outro grupo que usou inteligência artificial não lembrava como resolver o problema, porque não houve uma exposição adequada, com a criação de novos caminhos neuronais em quem usou a IA. Então esse é um ponto também, né? Até que ponto a gente quer essa hiperperformance a qualquer custo, mesmo entendendo que isso pode trazer malefícios para nós enquanto espécie, para nós enquanto indivíduos, mas também não dá para se colocar para fora do sistema e dizer, não, eu não lido com isso, eu não vou lidar com essas pressões, eu vou fazer no meu tempo, porque não existe o seu tempo, né? Aliás, você sabe disso, né? A vida não quer saber se você tem o seu tempo, se você está se colocando numa posição diferente, porque as coisas vão acontecendo. E aí ou você se adapta ou você não se adapta, e a partir de cada uma dessas microvivências, adaptou, não adaptou, adaptou, não adaptou, a gente vai viver os resultados desse processo. Eu sei que ficou complexo,
Mas eu quero que você entenda que hoje, talvez mais do que em todos os momentos históricos, é difícil falar isso, a gente vive uma desregulação do eixo neurohormonal para a resposta de estresse. E esse estresse não é consumido, principalmente com o pico de sedentarismo que a gente vive hoje em dia, com a alimentação desorganizada, ultraprocessada e por aí vai. Aí desregula o sono, aumenta a ansiedade, que em algum momento pode se tornar um diagnóstico médico, aumenta o risco de depressão, aumenta o risco de perda de memória, de perda de performance como um todo. E para isso, a gente tem que tentar entender quais são as possíveis soluções e o que a gente pode construir de forma sustentável na nossa vida. O que pode ter significado para a gente e que perpasse essas múltiplas dimensões que a gente vive, que a gente esse conjunto interpenetrado de dimensões, para que a gente então possa ter resultados que são mais próximos daquilo que a gente acha que é o correto, adequado, né? Daquilo que a gente deseja. E esse é um ponto, viu? Tá aí, olha, eu já vou gravar aqui. A nossa próxima conversa sobre desejo, então. O que pode ajudar nesse processo que a gente não está enxergando? E não está enxergando por quê? Não é por falta de conhecimento técnico. Todos nós aqui, seja da área da saúde, um especialista, né, neurologista, enfim, ou qualquer outro, está exposto a um número enorme de informação. O fumante não fuma porque desconhece os malefícios do cigarro. Ele fuma porque a resposta emocional que o cigarro traz, de alívio, de redução de angústia, é maior do que um conhecimento frio e não conectado emocionalmente dos possíveis malefícios do cigarro. Se assim fosse, nós todos viveríamos numa utopia. E ainda bem que as utopias não existem. Numa utopia, a pressão de adaptação e de criação reduz, né? Talvez até zere, porque a gente não tem essa necessidade de adaptar, de organizar, de criar novas soluções, de perceber que tem alguma coisa que está errada e que precisa mudar. Então o convite de hoje é para a gente conversar, pensar e ponderar sobre essa sociedade da performance, de como a gente está preso dentro de uma estrutura, e a sensação é essa mesmo, de prisão, que gera esse cansaço, esse esgotamento, essa perda de sono, essa angústia, essa ansiedade, que gera tantos transtornos de saúde mental, e começar a partir daí a pensar que talvez, além da parte farmacológica, de remédios que a gente pode usar para melhorar, talvez a gente precise reorganizar um pouco da nossa rotina, organizar um pouco do nosso dia a dia, para que isso também seja sustentável. E eu acho que essa é uma grande palavra para a gente guardar a partir da provocação dessa conversa, né? Vivemos um momento em que a sociedade inteira, e nós somos a sociedade, vivemos uma sociedade de performance. Sempre foi assim? Sim. Acho que está pior? Acho. Tenho base científica para poder colocar? Não. Não dá. Eu não tenho certeza se o diagnóstico de ansiedade há 200 anos atrás era feito como é hoje, né? Tenho certeza, inclusive, de que não era. Consequentemente, eu não posso comparar se há 200 anos atrás as pressões sociais e biopsicossociais geravam uma resposta de ansiedade como geram hoje. Eu não sei. Eu gosto de pensar, e me é fácil pensar, que era melhor. Mas aí isso cai num outro viés da memória, né? A memória sempre se faz essas questões, essas pegadinhas, sabe? Faz a gente achar que determinada circunstância ou vai ser melhor, que a gente lembra do futuro, para outro momento, ou de que a gente já viveu uma época áurea, uma época de ouro da nossa vida, em que naquela época, ou então naquela época da humanidade, aquilo era melhor. No fundo, a gente não sabe. Bem-vindo à sala de espera. Espero que hoje tenha acendido aí uma luzinha de parar e pensar, bom, eu acho que preciso cuidar da minha rotina, eu acho que preciso cuidar da minha vida. Bom estar com vocês.